Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora da gente falar sobre a incrível e problemática trilogia Lovecraftiana do Alan Moore. Gente, nós estamos no Agosto Cósmico e o tema do Agosto Cósmico desse ano é o legado Lovecraftiano em HQs e mangás. Então, eu já falei aqui bastante sobre os meus quadrinhos favoritos, sobre meus mangás favoritos, vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir. Também fiz um vídeo aqui ranqueando os meus 10 mangás favoritos de Junji Ito, que para mim é um grande representante hoje em dia do cosmicismo. E, logicamente, eu precisava falar dele, Alan Moore. Por quê? Porque o Alan Moore, ele se inspira demais em H.P. Lovecraft na hora de criar algumas das suas histórias. E antes de mais nada, é importante falar que o H.P. Lovecraft criou, sim, um panteão de deuses que até hoje é muito conhecido na cultura pop. A gente tem uma mitologia maravilhosa e complexa que ele criou, mas ele era uma pessoa horrível. Ele era extremamente racista, ele era xenofóbico, ele era machista, ele era elitista, ele era o pior que você pode imaginar. Só que ele também é o pai do horror cósmico, que é aí essa mistura do terror com a ficção científica de uma maneira que não tinha sido vista até aquele momento. Então ele acabou influenciando muitos escritores, muitos artistas a criarem também outras histórias que focassem nisso, que tivessem essa sensação de que o universo é enorme, que a gente é pequeno e que a gente não sabe o que se esconde nos cantos mais profundos das galáxias ou no fundo dos mares. E, gente, o Alan Moore, ele pegou e ele reinventou essas histórias de uma maneira que eu acho simplesmente fenomenal, mas também muito hipócrita, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Cronologicamente falando, em 1994, o Alan Moore escreveu uma história chamada The Courtyard, que seria ali o pátio. E aí, em 2003, o Anthony Johnston, junto com o Jason Burroughs, acabou aí adaptando essa história para uma HQ. E esse foi o estopim dessa trilogia. Por quê? Porque aqui a gente vai conhecer um agente do FBI, o Aldous Sachs, que ele tá ali trabalhando disfarçado, investigando o caso de uma nova droga que está se espalhando e que tá deixando as pessoas completamente malucas. As pessoas tomam essa droga e elas vão e não voltam. E aí ele acaba chegando até o grande traficante dessa droga, chamado Johnny Carcosa. E aí a gente acaba descobrindo que essa droga nada mais é do que uma língua, que é Aclo. E aí, quando a pessoa aprende a ler essa língua, ela fica totalmente louca, totalmente desequilibrada, e ela acaba indo para uma outra dimensão na cabeça dela. E, gente, aqui a gente já tem diversas referências às histórias Lovecraftianas. Primeiro, ao falar do Johnny Carcosa. Carcosa aparece primeiro em O Habitante de Carcosa, que é um conto do Ambrose Bierce, que é maravilhoso, que depois inspirou o Robert Chambers também nas suas histórias. E, logicamente, o Lovecraft ele pegou muita coisa do Robert Chambers em O Rei de Amarelo. E o Necronomicon, que é o livro dos mortos, ele está escrito em uma língua, e esta língua é Aclo. Então aqui a gente já vê muito dessa inspiração do Lovecraft dentro dessa primeira história do Alan Moore. E essa história acabou fazendo um grande sucesso, e aí o Alan Moore resolveu continuar anos depois. Em 2010, nós tivemos então Neonomicon. E aí que o bicho pega e que a estrada vira muito mais tortuosa. Porque aqui nós temos uma continuação direta de The Courtyard, em que dois agentes do FBI eles estão aí em busca do Johnny Carcosa, porque o Johnny Carcosa fugiu e ninguém mais sabe onde ele tá. E aí, como protagonista, nós temos aqui a agente Brares, que ela vai até Red Hook, que também nós temos uma história que para mim é uma das histórias mais preconceituosas do Lovecraft, que é o horror em Red Hook. E lá ela acaba encontrando algumas coisas que ela consegue rastrear até uma loja em Salem. E ela e o seu companheiro, que também é detetive, vão até lá, se disfarçando, fingindo que eles estão interessados nesta loja cheia de coisas ocultas, cheia de livros, cheia de objetos, cheia de um monte de coisa. Só que, na verdade, essa loja nada mais é do que a sede da Ordem Esotérica de Dagon, que também é algo que aparece muito nas histórias de Lovecraft,
principalmente em Dagon, que é um grupo de cultistas que cultuam essa grande entidade, que é como um peixe gigantesco, que é também um deus. E aí é que fica muito escancarada a hipocrisia do Alan Moore, porque ele acaba modificando as histórias do Lovecraft para mostrar exatamente o quão terrível elas eram. Ele aproveita a parte boa, a parte criativa, a parte narrativa, mas ele também vai fundo nas suas críticas com as questões de racismo, com as questões de xenofobia, com as questões de elitismo e por aí vai. Só que o machismo continua. E aí que eu falo que Neonomicon foi a primeira leitura que eu fiz, que no final eu não sabia que nota eu dava. Foi a primeira vez que eu me vi ali num beco sem saída. Por quê? Porque a história em si, ela é muito bem trabalhada. A narrativa aqui é incrível. Como a gente tem uma construção desse universo sendo mostrada aqui de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Porém, é necessário falar o seguinte: a Braers, que é a protagonista, ela teve um grande problema porque ela era viciada em sexo. Ela tinha uma questão com isso. E aí, quando ela é pega por esse grupo de cultistas, eles fazem coisas impensáveis com ela. Não só eles, mas esta criatura gigantesca, enorme, que é Dagon. E tudo isso é gráfico, é mostrado, não fica na sua imaginação, ele não fala, ah, então, porque isso aconteceu? Não. É tudo mostrado, é tudo mostrado. E eu falei, cara, pra que isso? Pra quê? Ainda mais porque ele também joga uma coisa de que, ai, tudo que aconteceu com ela serviu pra ela se curar desta doença, desse vício que ela tinha. E aí você fala, meu querido, você tá maluco? O que você tá pensando? Sério, eu terminei sem saber o que eu pensava dessa história, porque a ilustração é muito bem feita. O Jason Burrows, que acabou fazendo aí toda essa trilogia, ele é excelente na hora de ilustrar. Eu acho a arte dele muito única e que faz sentido para as histórias que o Alan Moore quis contar, do quão interessante é como ele traz aqui os mitos de Cthulhu de uma forma reimaginada, e também como é interessante a maneira como ele utiliza os elementos Lovecraftianos dentro da história, mas assim, a bola fora que ele deu aqui foi mais do que isso. Por quê? Porque é um preconceito. É puro machismo. É misoginia. É aquele momento em que eu falo, tá, você tá criticando Lovecraft como você deveria fazer, mas aí você tá vindo com todas essas questões aqui. E ao mesmo tempo, é complexo porque é uma boa graphic novel. Foi a primeira graphic novel a receber o Bram Stoker Awards. Então, assim, a gente não pode falar que o trabalho não foi bem feito. Mas é aquilo, você não precisava colocar todo esse machismo, todas essas cenas de abuso e de estupro e de tudo ali. Ainda mais porque foi aí então que eu percebi a hipocrisia que o Alan Moore tem e que todos nós temos também, tá? Isso é uma coisa do ser humano, de criticar uma coisa e fazer outra, sabe? E outra que também é igualmente ruim. É muito complexo falar sobre Neonomicon, mas é uma história que acaba sendo muito importante para a conclusão desta trilogia Lovecraftiana do Alan Moore. Porque entre 2015 e 2017 nós tivemos Providence. E Providence, na verdade, ela não se passa depois, ela não continua essa história, de certa forma. Não, ela volta no tempo para 1919. E aí aqui nós conheceremos o Robert Black, que é o protagonista. Ele é um jornalista judeu homossexual, que ele tá ouvindo muito falar sobre um livro que tá deixando as pessoas muito desequilibradas, que as pessoas leem e elas enlouquecem, e ele começa a traçar ali um estudo sobre diversos livros que ao longo dos tempos fizeram isso. E aí ele decide escrever um livro sobre isso. E aí, por conta dessa investigação, ele vai passando por todos os lugares dos Estados Unidos e indo atrás de um importante livro chamado Necronomicon. E, gente, esta graphic novel é incrível. Esse daqui é um compêndio, a gente tem 12 volumes, e aqui a gente acompanha a história do Robert indo de lugar em lugar, e é muito interessante porque depois de muito tempo, quase no final da história, é que eu percebi que existia uma brincadeirinha com o Robert Bloch. Porque o Robert Bloch, ele era um grande amigo do Lovecraft, escreveu uma história sobre o Lovecraft escreveu uma história sobre o Robert Bloch, e aí eles começaram a se comunicar, e você pode falar assim, cara, mas eu nunca ouvi falar de Robert Bloch.
Ele escreveu Psicose. Ele ficou muito mais conhecido por Psicose, mas antes ele escrevia muito horror cósmico, inspirado por Lovecraft. E aí eu percebi que existia essa brincadeirinha, que o Robert Black, na verdade, era o Robert Bloch. O próprio Lovecraft, ele chegou a escrever ali cartas para outros amigos, comentando que ele tinha descoberto que o Robert Bloch era parte judeu e que ele não sabia como lidar com isso, que ele teria que se controlar nas suas palavras e tudo mais. Então o protagonista, ele acaba aqui espelhando sim o Robert Bloch. Mas mais do que isso, a gente vê que em cada um dos volumes ele vai entrando dentro de uma história Lovecraftiana. Então a gente tem o horror em Red Hook, a gente tem o horror de Dunwich, a gente tem a sombra sobre Innsmouth, a gente tem Sonhos na Casa da Bruxa, a gente tem A Cor que Caiu do Espaço, a gente tem tudo aqui, tudo, com diversos plot twists. São as mesmas histórias, mas mostradas de uma outra lente. Exatamente porque, através dos olhos do Robert, a gente vê o que estava acontecendo nesta época nos Estados Unidos. E não só o preconceito que existia, mas como o próprio Lovecraft ele era muito mais preconceituoso do que as pessoas na época. E isso, gente, é terrível. Só que é tudo escancarado aqui. Eu gosto muito da maneira como o Alan Moore, ele pega essas histórias, ele traz elas numa nova vertente para mostrar pra gente que essas criaturas alienígenas nada mais eram do que o medo daquilo que ele não entendia na época, que nada mais é do que outros seres humanos. Só que aí, gente, essa história também vai para um lugar mais complicado. Por quê? Porque num determinado momento ela junta com Neonomicon e com The Courtyard. E aí a gente vai ter a conclusão de toda essa história, da história que foi sendo construída até agora no final de Providence. E, gente, Providence é, pra mim, uma grande obra-prima. Eu não posso negar isso. Mas, mais uma vez, a gente vai ter aqui questões machistas que, querendo ou não, elas são muito claras. É difícil você ler e você não perceber o quão machista o Alan Moore tá sendo aqui, sabe? As problemáticas que ele acaba criticando e que aí ele acaba depois indo e colocando outras coisas problemáticas. Porque aqui volta tudo. Volta o Johnny Carcossa, volta a Brares, a gente vai descobrir o que aconteceu com ela depois de tudo. E, gente, acaba sendo uma ótima conclusão, mas ao mesmo tempo muito problemática. E aí é que eu falo que entra também a nossa hipocrisia, porque é uma história que tem muitos problemas, mas ao mesmo tempo eu gosto da história que foi sendo construída aqui. Gente, eu lembro que eu terminei pensando, cara, eu não sei o que sentir, eu não sei se eu amo, eu não sei se eu odeio, eu não tenho como não admirar a maneira como ele foi colocando os elementos Lovecraftianos aqui, como a gente tem 1000 referências, como tudo se encaixa perfeitamente, sabe? A gente vê que é uma narrativa que ela faz todo sentido, até porque num determinado momento aqui, sabe quem a gente vai encontrar pessoalmente? H.P. Lovecraft. E aí entra naquela coisa que também é algo que eu amo, que é, poxa, o Robert vai contar pra ele um monte de coisa, e aí daí vai vir a ideia dele, sabe? E aí conecta tudo, e eu amo isso, eu amo isso. E ao mesmo tempo, eu me odeio por amar isso. E aí a gente entra nessa questão complicada que é a nossa hipocrisia. A maneira como a gente, assim como o Alan Moore, critica as coisas, só que aí a gente vai e a gente também faz coisas ruins que a gente não consegue lidar com o fato de que tá indo contra diversos dos nossos princípios. Vou falar uma coisa, eu acho sim que a gente precisa continuar lutando diariamente contra os preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade e que a gente precisa mudar isso, a gente precisa transformar, que parece que as coisas vão melhorando e aí às vezes elas pioram e a gente precisa continuar sim, a gente precisa aprender mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa adquirir mais conhecimento, sabe, para não ficar vivendo num mundo fechado de preconceitos que a sociedade criou na nossa cabeça. Só que a gente também precisa entender que nós somos hipócritas como seres humanos e que isso é muito difícil de aceitar. Tanto que eu falei aqui e eu não tenho certeza de como vai ficar esse vídeo, porque eu não sei se fez algum sentido o que eu quis passar aqui. Eu quis falar sobre uma trilogia que eu acho que tem uma construção incrível
incrível, que eu acho que essas graphic novels são maravilhosas dentro da sua proposta, mas no momento em que elas pegam para criticar ferrenhamente as coisas terríveis que a gente vê nas histórias do Lovecraft, dos preconceitos que ele tinha e como eles sangravam por toda a sua obra, a gente precisa ter muito cuidado, muita sabedoria e muita noção para não fazer algo igualmente terrível, como é o caso do machismo, dos abusos e dos estupros que aparecem sempre nas obras do Alan Moore, geralmente voltados para mulheres. Geralmente são as mulheres que sofrem nas suas histórias, que acabam perdendo suas vidas, que acabam sendo destruídas, que acabam sendo forçadas a terríveis coisas. Então, é muito complexo falar de Alan Moore. Eu acho que no final das contas, esta é a grande lição desse vídeo, é que o Alan Moore, ele é um contador de histórias incrível, como o próprio H.P. Lovecraft, mas ele não está acima disso. Ele não está acima desses preconceitos e desta hipocrisia toda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito algum sentido, porque aqui eu quis realmente trazer essa trilogia Lovecraftiana, que eu acho que foi muito, muito bem pensada. Eu acho que ela se conecta perfeitamente. Eu gosto bastante de alguns personagens que a gente tem aqui, da maneira como os elementos Lovecraftianos são colocados, e de como as histórias de Lovecraft são trabalhadas através dos olhos do Alan Moore, mas também quis falar, logicamente, um pouco das problemáticas dessa trilogia que é tão assim famosa e é tão importante dentro da sua carreira. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faça com que esse vídeo canal chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou de toda essa minha reflexão, se você já leu alguma dessas graphic novels, ou se você já leu alguma coisa do Alan Moore e qual a sua opinião. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.